O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho apaga todos os nossos pecados. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes nesta noite, nessa quinta-feira eucarística, a qual também, está celebrando aí esse novenário, de nós celebrarmos São João Bosco, patrono da nossa diocese, patrono da catedral e da paróquia São João Bosco. E assim de viver esse grande momento, também ele é patrono do nosso município, de Ji-Paraná. Planejar essa festa e essa alegria, de vivermos juntos essa graça, nessas festividades que irá acontecer, tanto da corrida, que já é domingo, dia dos pais, e depois também o show de prêmio no dia 16, para que tudo isso seja graça para a construção da nossa catedral, que breve possamos estarmos lá celebrando, não com tanto calor como aqui, mas ser mais aconchegante para nós vivermos bem esse momento da Eucaristia. Principalmente quando o padre fala demais, que daí fica mais agoniado ainda, nesse calor doido. E vamos tomar muita água, tá bem, povo de Deus? Muita água, o tempo está muito seco. Água e água nós temos que tomar. Filhos e filhas de Deus, hoje, quinta-feira eucarística, como que você está? Como que você está vivendo na tua família? Como que você está pessoalmente, a tua espiritualidade? O que você fez de errado na tua família, que muitas coisas não foram bem? Então vamos corrigir, vamos mudar as atitudes, vamos transfigurar, que é o que Jesus nos convida hoje. Se nós não sairmos da celebração eucarística transfigurado, o que vai adiantar? Transfigurar é mudança. E é essa mudança que temos que ter dentro do nosso interior, principalmente com as pessoas que mais nós amamos. Às vezes estamos nem aí pelas pessoas próximas de nós, que nós amamos. Nós temos que transfigurar, subir esse monte. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra
esta festa mais bela, mais profunda do tempo litúrgico, que para o tempo comum e para celebrar essa festa de hoje, a transfiguração do Senhor. Esta festa, ela não recorda apenas um fato extraordinário, como muitos pensam, na vida de Jesus, Ela revela quem plenamente Ele é, ou que seja, quem Ele é realmente. Quem é Jesus? A transfiguração é como uma janela que abre para cada um de nós, uma janela que abre para o céu. De entender que, alguns instantes, os discípulos contemplaram essa glória, ou que seja, que sempre pertenceu ao Filho de Deus, mas que permaneceria escondida sobre o véu da sua humanidade. E muitos ainda se escondem, permanece escondido ainda. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que esse acontecimento ocorra pouco antes da subida de Jesus a Jerusalém. Ele sofrerá sua paixão, a agonia. Os discípulos ouviram o anúncio da cruz e ficaram escandalizados. Mas como aceitar o Messias que sofre? Como aceitar um Messias sofredor? Então Jesus os leva para o alto da montanha. E nesse alto da montanha, lhe mostra a sua glória. O tambor prepara esse coração dos discípulos para o Calvário. É isso que nós temos que entender na transfiguração, de preparar o nosso coração para o Calvário de Cristo. A igreja ela é muito sábia ao celebrar esta festa. Ela nos recorda que a cruz nunca pode ser compreendida sem a luz da ressurreição. Jamais. Mas de entender, o sofrimento não é o último capítulo da história, como muitos pensam por aí, que o sofrimento parece que acaba tudo. A última palavra, ela pertence sempre a essa glória de Deus, a ressurreição. Nós temos que, muitas vezes também na nossa vida, existem momentos de Tabor, os momentos de Calvário. Existem dias de consolação e dias de provação na nossa vida, que parece que desaba tudo, que nada anda. O Senhor nos concede essa experiência de sua presença, para que quando vierem essas dificuldades, essas noites traiçoeiras, permanecemos firmes na fé. São João Paulo II, ele vai dizer: não tenhais medo, abri antes, escancarai as portas a Cristo. Quem contempla essa glória de Cristo, não há dúvida que encontra a coragem de enfrentar a cruz de cada dia. E é por isso que a transfiguração é uma festa da esperança, da glória de Deus. Nós vemos que a primeira leitura, retirada do livro do profeta Daniel, foi escrita séculos antes do nascimento de Jesus. Mas o profeta, ele contempla uma visão gloriosa. Ele vê o ancião, símbolo da eternidade. Ele vê o ancião da santidade, da majestade de Deus. Toda aquela visão, que seja tudo aquela visão, naquela visão, ou melhor, fala do quê? Da soberania divina. A manifestação de Deus. Amados irmãos e irmãs, o trono de fogo, os raios são de fogo, milhares de anjos o servem, e Daniel contempla
esse Deus que governa toda a história humana. Esse Deus se faz presente na história humana. O trono é de fogo, os rios são de fogo, milhares de anjos. É de nós entendermos como que Deus se faz presente no meio do seu povo. Mas de repente surge uma outra figura. Eis que vinha sobre as nuvens do céu alguém como filho do homem. Essa é a expressão decisiva que nós temos que entender. Descia da nuvem. O filho do homem aproximou-se do ancião e recebe o seu reino eterno, uma autoridade universal, o poder que jamais passará. Todos os reinos passam, mas não esse. Jamais há de passar. Então os judeus guardavam esse personagem misterioso. E quando Jesus ele começa a sua missão, o título mais que usa para falar de si é justamente este: o Filho do Homem. É o que mais usa, principalmente o evangelista São João. É o Filho do Homem. Não é um simples modo de dizer homem, é uma referência da profecia de Daniel, a qual ele coloca o Filho do Homem, ou seja, esse humilde carpinteiro de Nazaré, é o Rei eterno, ou que seja, anunciado pelo profeta. E o reino de Daniel, o reino que Daniel contemplou, começa a manifestar contemplamente em Cristo. É nele que Daniel contempla o seu reino. E a transfiguração confirma essa verdade. E como que a transfiguração confirma essa verdade? Que o reino de Deus contemplou nessa manifestação plenamente de Cristo? No Monte Tabor. É bem claro, quando Jesus deixa transparecer a glória daquele reino eterno, anunciado por Daniel. O Cristo glorioso do Tabor é o Filho do Homem dessa profecia de Daniel. Isso nos diz, nessa profecia. Quando os padres da igreja diziam, Santo Irineu, ele dizia assim, né, Santo Irineu de Leão: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem consiste na visão de Deus. É o que fez a contemplação, tanto de Daniel, como também no Monte Tabor, aos discípulos. No Monte Tabor, os discípulos experimentaram precisamente esta visão, fortalecida pela fé, por estar ali diante de Jesus. E assim também foi na leitura, na profecia de Daniel. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho revela essa identidade de Jesus. Depois de nós compreendermos essa profecia de Daniel, é de nós entendermos que o Evangelho ele torna ainda mais luminoso, ou que seja, Jesus que leva Pedro, Tiago, João ao Monte Tabor. De entender que ele leva para esse alto da montanha, a montanha é sempre esse lugar desse encontro com Deus, o lugar mais alto, um lugar de retirada. Foi no Sinai, né, que Moisés recebeu a lei. Foi no Horebe, aonde Elias encontrou o Senhor. E agora é no Tabor. É no Tabor que Deus revela plenamente o seu Filho. É no monte, é na montanha. Amados irmãos e irmãs, enquanto Jesus reza, seu rosto resplandece como um sol. Brilha. A luz não vem de fora, ela brota da sua própria pessoa. Porque Jesus não apenas possui a luz, Ele é a luz. Como ele disse, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Ou melhor, vós sois sal da terra e a luz do mundo. Porque ele vai dizer, eu sou o bom pastor, que conduz essas ovelhas. Amados irmãos e irmãs, ao lado dele aparece Moisés e Elias. É bem claro que Moisés representa toda a lei, Elias representa todos os profetas, a profecia.
É como se toda a antiga aliança dissesse: agora chegou aquele que esperávamos. Tudo isso converge a Cristo. Será que nós procuramos isso na nossa vida? De saber que aquele que nós esperamos, que é Cristo na nossa vida, realiza as suas obras? Tem essa convicção de fé? Converge tudo a Ele, povo de Deus. Toda a Escritura aponta para Ele. Pedro ele fascinado naquele momento, ele exclama: Senhor, é bom estarmos aqui. Quem encontra verdadeiramente Deus, deseja permanecer na sua presença, estar com Ele. Mas nós temos que ver que Pedro ainda, ele não compreende. Não é possível permanecer para sempre no monte. Como é bom nós estarmos no monte, ver aquela belíssima, né? Quando a gente medita esse evangelho, eu sempre lembro, né, no Morro Chico Mendes ali, como que é bonito ver Ouro Preto lá de cima, aquela cidade maravilhosa. Mas é só de cima, porque lá dentro tem pobreza, lá dentro tem roubo, lá dentro tem várias coisas. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, mas de cima nós vemos tudo bonito. Assim como no avião, né? É muito bonito ver tudo de cima, mas o que tem aqui embaixo? Pessoas que ferem, que maltratam, famílias destruídas, infiéis. São tantas coisas. E Pedro ainda não está compreendendo isso. Depois do Tabor será necessário descer. A experiência de Deus nunca é fuga da realidade, como Pedro pensava: quero ficar aqui nesse monte, vamos ficar aqui, fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Quer fugir da realidade. E quantos querem fugir dos problemas da vida? Não podemos agir assim. Nós temos que entender que jamais é fuga, mas ela tem que fortalecer a nossa missão. Quantos que já afastaram das comunidades, das pastorais, de movimentos, somem para outras dominações religiosas ou para outras paróquias, mas não querem enfrentar, não querem fortalecer a missão em Cristo, mas a vontade humana fala mais alto. Santa Teresa de Ávila, uma grande santa, ela dizia assim, com toda a sua sabedoria: entre as panelas também anda o Senhor. Depois dessa experiência de oração que ela fez, nós também somos enviados a encontrar Cristo na vida cotidiana, no serviço, na família, na comunidade, no trabalho, na outra pessoa, nos pobres, nos miseráveis, nos ricos, em tudo nós temos que buscar. Nós temos que encontrar Cristo. É assim que nós vamos viver essa transfiguração. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos que entender esta voz, essa nuvem que escuta essa voz que diz: esse é meu filho amado, do qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Olha o que a palavra nos fala. Essas são as palavras que resumem toda essa visão cristã. O Pai não pede apenas que admiremos Jesus, mas Ele pede que nós o escutemos. E escutar Cristo significa colocar essa palavra acima das opiniões do mundo, dos nossos interesses, dos nossos medos. É de deixar o Evangelho que molda a nossa existência, de nós sermos barro na mão do oleiro. É assim que nós devemos seguir e buscar esse plano de Deus. São Bento, que creio que a maioria já sabe falar do São Bento, na sua primeira palavra da sua regra, ao falar, ele dizia: os discípulos caem por terra, tomados de temor. Porque ele vai dizer: escuta, esse é o convite único. Nas suas regras, São Bento vai dizer: escuta-o. Toda a santidade, ela nasce do coração, de aprender de quem? De Cristo, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Não é das coisas do mundo, como muitos querem aprender, e muitos estão aprendendo. Mas nós temos que saber ouvir a Deus antes de falar.
Você vê que os discípulos caem por terra, tomados de temor, de medo, mas Jesus aproxima neles e toca: levantai-vos, e não tenhais medo. Ele está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para toda a humanidade: levantai-vos, coragem, não tenhais medo, enfrentar os desafios. Esse gesto se revela o coração de Cristo. Ele não é apenas manifesta a sua glória, ele também levanta quem caiu, quem está caído, quem irá cair. A glória de Deus, ela não se afasta da humanidade, não se afasta da tua vida, não se afasta da minha vida. Ela aproxima, ao contrário, nos aproxima esse Deus da humanidade. São Padre Pio, ele dizia assim: reza, espera e não te preocupes. A preocupação é inútil. Já viu queremos rezar, que Deus já realiza na nossa vida, né? É o que Pedro queria ali em cima do monte. Mas São Padre Pio, ele vai dizer isso, né? Reza e espera e não te preocupes, a preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a tua oração, a minha oração, a nossa oração. Cristo sempre estende a mão para levar aqueles aos confins do mundo que confiam nele, que abre o vosso coração para ele. Nele, nós temos que entender que o Senhor também nos convida hoje a subir ao monte, o monte da oração, o monte da Eucaristia, dessa celebração eucarística, o monte da escuta da palavra. Somente quem contempla Cristo é capaz de permanecer firme e também de chegar junto à cruz. São Leão Magno, ele dizia, no seu sermão sobre a transfiguração, ele afirmava que o Senhor quis fortalecer a fé dos discípulos para que, diante do escândalo da cruz, não perdessem a esperança na divindade de Cristo. Olha o que esse Leão dizia. Assim ele diz para nós também, que diante da dificuldade da vida, não vamos perder a esperança em Cristo não, seja qual for. O Tabor foi dado para iluminar o Calvário. Cada missa nós fazemos espiritualmente esta subida. Tem que entender que cada celebração eucarística é fazer essa subida ao Monte Tabor. No altar está o mesmo Cristo, e será o mesmo Cristo para iluminar o Calvário. É Ele. Cada missa nós fazemos espiritualmente essa subida. Cristo está no altar, o mesmo Cristo glorioso no Tabor, escondido sobre as humildes peças do pão e do vinho. Será que nós enxergamos isso? Será que você enxerga isso? Será que nós vemos isso diante da Santa Missa e buscamos seriamente viver essa transfiguração? Como ensinava São Tomás de Aquino, ele dizia no hino: a vista, o tanto, o gosto falham. A vista, o tato e o gosto falham. Só por ouvir se crer com segurança. A fé reconhece. Esse é o caminho que nós devemos seguir. De entender que a vista e o tato e o gosto falham. Mas se nós ouvirmos e crer com segurança, jamais há de falhar. Porque é Cristo. Sobre os sinais da humildade da Eucaristia. Essa mesma glória contemplada pelos apóstolos no monte. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, no final da celebração, porém, não permanecemos no monte. Nós estamos no monte, na Eucaristia. Mas se nós permanecemos nesse monte, vamos perder a esperança. Nós temos que entender que jamais, ao sair dessa celebração, nós temos que permanecer no monte. Mas nós temos que descermos para a nossa casa, nosso trabalho, nossa família, nossa comunidade, nosso lar, nosso dia a dia, levarmos conosco essa luz de Cristo para iluminar o mundo, marcado por tantas trevas, violências, ganância, poder.
que vai destruindo a humanidade. E aqui ressoa a palavra para concluir essa reflexão de Santa Teresa de Calcutá. Ela vai nos dizer assim: seja a luz de Cristo para aqueles que vivem na escuridão. Assim foi Cristo na vida dos discípulos, como é na nossa vida. Então, sejamos luz de Cristo para os que vivem nas trevas. E não levar mais trevas, não levar mais angústias. Mas quem contempla Cristo não pode guardar a luz apenas para si, mas que ela possa brilhar para o outro. Filhos e filhas de Deus, que a nossa fé, ela seja transfigurada, mudada, para aproximar cada vez mais de Cristo. Santo Agostinho, encerra com essa frase de Santo Agostinho: cantemos como caminhantes, canta, mas caminha. Não nos acomodemos nas consolações espirituais. Vamos avançar. Vamos ser perseverantes até a pátria celeste. Daquilo que nos fala diante do prefácio da Santa Missa dos Defuntos. A morte não é tirada, mas ela é transformada. Mas ela é transformada quando nós transfiguramos com Cristo e deixamos ser transfigurado por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.